Muito bem, Tornado, tifoso bianconero, uma partida eletrizante no segundo tempo, Roma 1, Juventus 1, mais um empate, a gente só empata, a gente não sabe mais vencer. Antes eu queria dizer o seguinte, não sei se vocês acompanharam a rodada de ontem, a Inter perdeu para o Sassuolo, né? É lógico que o folclore do futebol fica aquela coisa do Marotta, né, diretor da Inter, abraçando lá o Carnevale, né, a gente sabe que o Fratesi ainda não foi devidamente pago para, para a Inter, né? E estou falando isso porque o Sassuolo venceu por 1-0 e anularam um gol da Inter. Um gol que não sei se era para anular. E olha que a Inter, hein? E realmente, qual foi a última vez que anularam um gol da Inter? Você lembra, torcedor? Ainda não tinha inventado o telefone celular. Muito bem, dito essa introdução, eu quero que você fique até o fim, porque eu tenho uma fofoca, não é bem uma notícia, sobre treinador. Então fique até o fim. E uma surpresa no final. Primeiro tempo hoje, os primeiros 8 minutos com muita intensidade da Juventus, a Juventus atacando, a Juventus tentando fazer os gols, a Juventus tentando abrir o placar, né, marcação alta, e com 5 minutos o Dusan Vlahovic me perde um gol. É o que a gente chama na Itália de pênalti em movimento, né? Ele, a bola, o goleiro, né? Um pênalti em movimento não pode um atacante profissional, mas aí eu não quero falar disso porque parece que eu estou pegando no pé do Vlahovic, mas não pode perder aquele tipo de gol. E na sequência a Roma quase fez, e depois dos 10 minutos a Juventus se retraiu, né? E a Roma não teve dificuldades para abrir o placar. No lance que o Gatti foi bem na primeira jogada, né? Mas na sequência do lance foi praticamente um... Aliás, quem começou o erro foi o Gambiasso, que jogou muito mal hoje. Ele que vinha jogando bem, jogou mal. O Gatti salva na primeira, mas na sequência da jogada foi um passe praticamente para o Lukaku, só assim para o Lukaku fazer gol. E tem gente que queria o Lukaku na Juventus. Péssimo centroavante, que teve uma assistência da defesa da Juventus para abrir o placar para eles. E aí o primeiro tempo foi morno. A Roma jogou quinta-feira, está um pouco cansada, então por isso eu acho que também a gente teve um pouco de sorte aí. E o time da Juventus errando muitos passes, né? Rabiot e Locatelli hoje, a gente não sabia quem que era o pior nesse quesito de passagem, de passes, e fomos para o intervalo com essa sensação de impotência. Antes, porém, no apagar ali ainda, apagar das luzes, o Bremer a gente consegue empatar o jogo, uma bela cabeçada, uma bela jogada do Bremer, um gol típico de zagueiro, e eu disse assim comigo mesmo, nossa, a gente achou o gol, a gente achou aquele gol de empate do Bremer, e fomos para o intervalo com essa sensação de que íamos tomar o segundo gol nos primeiros 10 minutos. Para minha surpresa e talvez a de vocês, a Juventus volta para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva, adiantou as linhas, mostrando que queria ganhar o jogo. Eu percebi hoje uma Juventus que queria ganhar a partida no segundo tempo. E aí, o lado lá onde estava atuando o UEA era uma avenida, e era onde a Roma chegava com muito perigo. O que acontece? Conclusão, a Juventus se lança para o ataque, o Chiesa entra muito bem numa jogada ali, que foi uma jogadaça, mas foi uma jogadaça, e eu vou abrir um parênteses, o Chiesa em forma, o Chiesa sem nenhuma contusão, é um jogador indispensável. Fez uma senhora jogada, acertou a trave, a bola correu ali na frente do gol. Digamos que nesse tipo de lance, a cada 10, 12 lances desse, 9, 12 entram. Ou seja, ali foi, não é desculpa não, ali foi um senhor azar que a gente teve. Em compensação, uns 7 minutos depois, a Roma também perdeu um gol muito feito, mas muito feito. A gente também teve muita sorte. Então, acho que estaria 2-2, um placar mais justo, com chances primorosas como essas que a Juventus perdeu e depois a Roma perdeu. Só que as emoções não pararam por aí, porque depois o Allegri resolve tirar o Chiesa,
eu realmente não entendo esse cidadão, esse treinador, que até deu uma entrevista bonita na semana, dizendo que se sente juventino pela sua história, por tudo que ele viveu lá, pela cidade que ele se ambientou. Tá bom, se sente juventino, acredito, mas eu não entendo por que tirar o Chiesa, que era o melhor em campo. E aí entra o Moise Kean. E o Moise Kean não corria. O Moise Kean, parece que o Moise Kean jogou bola quinta, sexta e sábado, ele estava cansado, não corria. E olha que eu defendi o Kean. E aí, meus queridos, a Roma teve a chance de fazer o segundo gol. Na sequência, o senhor Locatelli com a bola, como eu disse, péssimo hoje o Locatelli. Tem gente que fala que não critica o Locatelli, critico sim. Hoje ele foi péssimo, não saber chutar uma bola daquela. Ali no final, ali era o gol da vitória. Contra-ataque, né? E o Gatti, que foi bem no primeiro tempo, apesar da falha do gol, que ele foi bem no primeiro lance, falhou no segundo, mas fez uma boa partida. O Gatti entregou a paçoca. O Gatti entregou o gol que não saiu graças ao Szczęsny, que dormiu o jogo todo. O Szczęsny dormiu o jogo todo e aí, nessa vacilada do Gatti, ali no apagar das luzes mesmo, né? O Szczęsny fez uma senhora defesa e salvou esse um ponto muito importante. Eu disse no último vídeo que o empate com a Roma não seria ruim porque você mantém a distância para a Roma. Dito isso, se tivéssemos vencido, né, veja o azar da bola do Chiesa, a matemática nos dava a vaga hoje. A matemática dava a vaga hoje, porque você elimina o jogo de 6 pontos com a Roma, como são 5, serão 5 as vagas, essa matemática hoje nos daria a vitória, os 3 pontos, a chegada na Champions. Muito bem. Qual é o cenário agora? A Roma tem um jogo quinta, o jogo de volta contra o Leverkusen. A Atalanta tem um jogo importante aí também no meio da semana. E a semana que vem, no domingo, é Atalanta e Roma. A Atalanta tem 2 jogos para fazer. Tá? Ela pode chegar, se vencer, a 63. A gente já está com 66. Então, a vaga está muito na nossa mão. Lembrando que Atalanta e Roma jogam, um vai tirar ponto do outro. Então, e outra coisa, não me passa pela cabeça a gente não quebrar essa série de empates não vencendo a Salernitana em casa. Né? Não me passa. Se jogar metade do que jogou hoje, no segundo tempo, ganha da Salernitana. Metade. Não precisa jogar o que jogou no segundo tempo. Jogar metade e ganha da Salernitana. Ou seja, tem que ser uma catástrofe muito grande para a gente não ir para a Champions. É esse o resumo da partida. Só queria dizer que eu achei um jogo feio no primeiro tempo, mas o segundo tempo, apesar dos desperdícios dos dois lados, que a Roma também perdeu uns gols incríveis, achei um jogo emocionante. Ainda que não fui não emocionante por um primor de futebol, né? Mas como você vê jogador ruim dos dois lados e perdem gols fáceis, acaba dando emoção, né? Porque você começa a dar risada e o nervosismo é tanto, porque podia ser gol tanto para um lado como para o outro, né? Então eu vejo o segundo tempo, definiria um jogo emocionante no segundo tempo. Vimos um pouco de emoção e uma Juventus que me surpreendeu no segundo tempo, pelo menos isso. E o Vlahovic foi substituído com todas as honras. Enfim, ponto final na análise do jogo. E aqui eu tenho que fazer uma fofoca sobre uma notícia, não sei se vocês viram, e que o presidente Ferrero teria jantado, se encontrado com Antônio Conte na sexta-feira à noite. Eu falo que é fofoca porque para mim isso não é notícia. Eu confirmo para vocês, estou confirmando que o Conte e o Ferrero jantaram na sexta-feira à noite em Turim. Só isso, não sei o que eles falaram. O Conte é ex-jogador da Juventus, ex-treinador. É óbvio que a Juventus está no assunto, na pauta deles lá, mas não dá para dizer que ali foi alguma coisa de contrato, não. Eu quero lembrar, vou passar até a data para vocês, que no dia 11 de abril, na cidade de Modena, o Giuntoli foi até Modena, né? E o Giuntoli fez ali um encontro com o Thiago Motta, fez a proposta para o Motta, já passei aqui nos vídeos anteriores,
proposta de um bienale, 2 anos mais um, com 3,5 milhões. Então, esse encontro do Giuntoli aconteceu no dia 11 de abril, em Modena. Já havia falado aqui desse encontro do Giuntoli, enfim. Como muita gente me perguntou no privado, esse negócio do Conte encontrar o presidente da Juventus, das duas, uma. Agora eu quero um exercício de raciocínio com vocês. Não é informação, é raciocínio de torcedor. Vamos raciocinar junto, eu e você, você e eu. Das duas, uma. Ou, digamos que o Mota aceitou, mas ele não assinou ainda a proposta do Giuntoli no dia 11. E digamos que nesse meio tempo, o Bolonha fazendo um ponto aqui, um ponto lá, vendo a Roma tropeçar, o Bolonha se sentindo próximo da vaga da Champions. Vamos imaginar que o presidente do Bolonha tenha pedido para o Mota ficar, talvez tentando convencer, olha, a gente vai para a Champions, vai ter pelo menos a honra de disputar a Champions, mesmo que não passe da primeira fase. É um momento histórico, você ajudou a estar nesse momento histórico, então fica conosco, né? E vamos dizer que o Mota pode ter balançado e ter entrado em contato com a Juventus e ter dito, olha, eu vou pensar direitinho, eu sei que eu dei minha palavra, mas talvez eu fique aqui com o Bolonha. E nisso o Ferreiro teria procurado o Conte para tentar falar, ó, o Mota talvez não seja, e então você assumiria? Mas isso, gente, é um raciocínio que eu estou fazendo com vocês, tá? Porque as informações, baseado nas informações verídicas, o encontro do Giuntoli em 11 de abril com o Mota, com a proposta feita, e a janta na última sexta-feira do presidente da Juventus, Ferreiro, com Antônio Conte. Esses são dois fatos e estou tentando imaginar uma situação que poderia acontecer, né? Tudo que eu falei aqui, imaginação, tá? Não sei se o Mota ligou para a Juventus e disse, ó, vou dar uma segurada, e aí foram atrás do Conte, não sei. Isso é só um raciocínio, como eu falei no início. Mas atenção, o mercado é muito dinâmico, e se não aparecer nem o Mota e nem o Conte, aparece um outro nome? E aí eu vou falar uma coisa. Semana passada, uma amiga minha, jornalista, ela até meio conhecida nas redes sociais, fez um vídeo no Facebook, no perfil dela, e ela tem lá os conhecimentos dela, tem as fontes dela, enfim. Ela disse que descobriu, na semana passada, que se o Mota não aceitasse o plano B da Juventus, é nada mais, nada menos do que Gasperini, que você ouviu. Isso é uma informação dela. Ela tem Twitter, eu não tenho, enfim. Temos uma amizade, mas não nada muito, né? Eu vi ela fazer esse vídeo no Facebook dela, assisti, e ela trouxe essa informação. Eu achei meio irrelevante, mas vou acrescentar aqui nessa situação aí, que tanto que foi a semana passada, eu nem me pronunciei. Segundo ela, o plano B seria o Gasperini. Ponto. Então vamos esperar. Não sei se o Mota vai vir. Minha opinião, acho que vai vir o Mota. É o que eu traria? Não, eu traria o Conte. Eu acho que vai vir o Mota, mas eu, Mário, traria o Conte por uma infinidade de coisas que não vem ao caso. Tá certo? Eu queria só deixar essa informação. E claro, eu não ia terminar o vídeo sem mandar um grosso abraço aos meus amigos torcedores da Inter. Acharam que eu ia esquecer do 5 de maio. Eu termino o vídeo com vocês, com essa telecrônica maravilhosa. Roma per Lazio Inter. Siamo al 30°, cominciano a lasciare lo stadio i tifosi nero-azzurri, 4-2 per la Lazio sull'Inter, un esito davvero imprevedibile e anche la curva nord non ha esultato al gol di Inzaghi, come peraltro non ha esultato agli altri 3 gol della Lazio. Ci diamo la linea allo stadio Friuli. 45 minuti e 30 secondi, ma si giocherà fino al 48esimo e poi per la squadra bianconera sarà scudetto, uno scudetto sicuramente inaspettato, ma che diciamo tutto sommato fa onore al calcio italiano
Si era detto alla vigilia che tutto oramai era scritto, invece la Lazio, onore al merito, ha fatto la propria partita con grande decisione. Attenzione, scusa, finale da Brescia. Brescia batte Bologna 3-0 e Brescia in Serie A. Attenzione, forma è finita anche a Piacenza. Piacenza batte Verona 3-0, il Piacenza rimane in A, il Verona ritorna in Serie B. A Perarini. Fischio del finale, la Juventus è campione d'Italia, tutta la panchina bianconera si riversa in campo, la squadra bianconera si abbraccia, ora va verso il centrocampo. È finita in questo istante, Di Santis, è finita con il successo della Lazio per 4-2. Ed è finita anche al Delle Alpi. Roma batte Torino 1-0, Roma seconda in classifica. Buon pomeriggio. Roma terminou em segundo lugar. Em segundo lugar terminou a Roma. Sempre Forza Juve. Fino alla fine. Dá um like no vídeo. 5 de maio. Aproveitem.